Eu resolvi pregar hoje e no segundo culto duas mensagens. A primeira mensagem, está aí o tema: quais os sinais da volta de Cristo. E a segunda mensagem no segundo culto é exemplos de esfriamento. Exemplos de esfriamento. Vou dar 3 exemplos de esfriamento. Então, o primeiro culto eu quero falar de alguns sinais da volta de Cristo. Por quê? Um deles foi o que eu vi sexta-feira. Um deles foi o que eu contemplei sexta-feira. E como igreja e como povo de Deus, nós precisamos vigiar e ter cuidado para que isso não nos alcance. Como igreja. Por quê? Irmãos, o mundo lá fora está numa guerra civil e espiritual. Uma guerra travada. E para a vida deles, eles olham para a igreja e diz assim: ainda há esperança para a população e para esse mundo, porque existe uma igreja que ora, existe uma igreja sensível, existe uma igreja que tem empatia, que se coloca no lugar do outro, que sente a dor do outro. Porque lá em Atos 12, o apóstolo Pedro foi solto de uma prisão física e espiritual, porque havia uma igreja que orava, havia uma igreja de joelho, havia uma igreja que clamava. A quem? A um Deus que tudo pode, a um Deus que quebra cadeias e liberta as almas algemadas. Então o que foi que eu vi sexta-feira? Eu estava num culto e recebi uma ligação dizendo da morte do Nel. Fiquei apavorado. Mas aí, como fiquei apavorado, alguém percebeu e perguntou para Gorete: o que foi que houve? Gorete disse: mataram o Nel agora. E uma pessoa disse assim: é assim mesmo. Assim mesmo o quê, irmão? Uma vida ceifada, é assim mesmo? É assim mesmo? E aí fui para o local. Chegando lá, era um campo de futebol. O corpo do menino lá, mas o futebol continuou jogando. As pessoas continuaram jogando bola, como se aquele rapaz ali, 21 anos de idade, que passou um tempo na igreja, a gente enviou foto, ele na cantata, no marcado. Eu não posso ninguém dizer o dia e a hora, mas a igreja de Jesus espera, aguarda Jesus hoje, agora, porque ele pode voltar hoje. E nós precisamos estar atento, apercebido à volta dele, a tudo que está acontecendo. Então vamos lá. A mensagem que eu quero pregar no primeiro culto é uma pergunta dos discípulos. Olha o texto, vamos ler o texto. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor se esfriará, não de todos, glória a Deus, mas de quase todos. De quase todos. Olha aqui, irmão. Esse sermão é uma pergunta dos discípulos a Jesus. Coloca a introdução. Olha aqui a introdução. Os discípulos de Cristo um dia perguntaram a ele: quais seriam os sinais que iriam anteceder a volta dele, a vinda dele? Ele respondeu esta pergunta numa longa pregação, conhecida como sermão profético. Capítulo 21 capítulo 24 e 25 de Mateus é um sermão profético do próprio Jesus pregando. E quais são os sinais da volta de Jesus? Primeiro lugar, ilusão religiosa. Olha o verso, vamos ler o verso. Verso 4 e 5. Verso 4 e 5. E lhe respondeu: vede que ninguém vos engane.
porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A ilusão da religião é: virão falsos profetas, virão falsos cristos, dizendo que é Ele. Já tem no Brasil um cara chamado Iris Cristo, dizendo que é o caminho, dizendo que é Jesus. É a reencarnação de Cristo. À volta de Jesus vão surgir falsos profetas, pessoas que vão enganar a muita gente. Por isso devemos ter cuidado. Eu sou muito atento, apercebido a isso, a esses enganos, a essas mensagens que só faz aliviar o ego. Porque o que a igreja precisa ouvir é confrontar o pecado, irmão. Confrontar o pecado. É vir no culto e dizer assim, quando sairmos daqui: o que eu preciso melhorar, em que área eu preciso me arrepender, onde eu estou errando, será que eu estou agradando a Deus, será que a minha vida, o meu viver está glorificando a Ele? E não essas mensagens: receba, 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 e você numa vida de pecado. Vai na tua força, varão, que Deus é contigo, e tu indo para o inferno. Não é essas mensagens, porque esses falsos profetas vão pregar mensagem que agrada os ouvidos, mas as mensagens do evangelho vai dar coceira no ouvido. Pessoas não vão querer ouvir, não vão querer, quero ouvir isso não, porque vai confrontar o meu pecado, a minha iniquidade, a minha transgressão. Então um dos sinais é a ilusão da religiosidade. Irmão, tenha cuidado de que você frequenta uma igreja apenas, mas você não é convertido de verdade. Tenha cuidado para você passar a vida na igreja e no final ouvir de Deus: eu não conheço você, não sei quem é você. Irmão, não tem nada que façamos que Deus não está vendo. Uma vez eu vinha subindo, eu vinha da Cidade Nova descendo para cá, um casal de jovens da igreja entrando num motel Planalto. Eu digo: meu Deus do céu. Eu fiquei com vergonha, parei um pouco para ele não ver que eu ia ver. Eu que fico com vergonha. Eu parei para ele não ver que eu ia ver. Sabe, irmão, o que adianta você estar na igreja, mas com essa ilusão da religiosidade? Aí eu estou no culto, está tudo bem, eu frequento a igreja, sou membro da igreja, vai para o inferno. Porque o que nos garante irmos para o céu é uma vida convertida e saber: por que estou aqui hoje? O que eu estou fazendo aqui, irmão? Eu estou aqui para louvar, como disse Jonas, e agradecer um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus de toda graça. Então um dos sinais é os falsos cristos e profetas. Cuidado, porque pode perceber, uma das características das mensagens dos falsos profetas é para te agradar, e depois ele vai pedir dinheiro. Pode ter certeza. Quando um cara pedir dinheiro, pedir algo, ele é um falso profeta, porque a mensagem do evangelho é de graça. De graça recebeste, de graça você dá, não cobra. Mas os falsos profetas pregam e depois dá para dar um dinheirinho, dá para dar uma ajuda, pode mandar correr, irmão, pode botar para correr, porque é um falso profeta. A ilusão da religiosidade. Segundo lugar, guerras. Olha o verso 6: e certamente ouvireis de falar de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A guerra há desde quando existe a humanidade, mas o aumento, o crescimento de guerras são sinais da volta de Jesus.
A Ucrânia e a Rússia estão aí ainda, continua em pé de guerra. Quantas guerras civis, irmãos? Quantas guerras religiosas, em nome de Alá, em nome de um Deus. E quando ouvirmos disso, cuidado, fique apercebido, porque é sinais da volta de Jesus. Terceiro lugar, fome. Fome e guerra geralmente andam juntos, irmãos. Olha o verso 7, parte A. Versículo 7, parte A. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em todos os lugares. Fome. Irmãos, você tem o que comer, não tem? Mas tem muita gente que não tem nada para comer. Você vê na África, 82% da população é uma vida miserável, não tem nada o que comer. Fome e guerra são sinais da volta de Cristo. Quarto lugar, a morte. Versos 7 e 8. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Terremoto para matar, para destruir, para ceifar vidas. Porém, tudo isso é princípio de dores. Morte. Começamos o ano, irmãos. Começamos 2023 com tanta morte. Um pastor chamado Wilson, da nossa convenção aqui da Igreja Batista de Esperança, bateu de frente com o carro, ele morreu e morreu o outro motorista. Um rapaz em João Pessoa, segundo dizem que ele ia com outro cara na moto, o caminhão bateu na moto, passou por cima, torou o rapaz no meio, ficou as duas pernas num canto, outra no outro, e o cara vivo ainda, o irmão, chega ainda no trauma, ainda vivo, morreu, crente. E também 4 jovens dentro de uma casa mataram. Quantas mortes, irmãos? Porque tudo isso é sinal de que Jesus está voltando. Mas a igreja precisa estar percebida, atenta a isso. Isso não é comum, não é normal. São sinais de que Jesus está voltando. Ele está voltando. Morte. Sexto lugar, os mártires, irmãos. Os cristãos sempre foram odiados pelo mundo. Não espere afago, não espere amor, carinho do mundo, não. O mundo vos odeia. Espere não, irmão. O mundo não gosta de crente. Não ama o crente. Porque o mundo vai odiar o verdadeiro cristão. Olha o verso. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha aqui, eu vi um vídeo essa semana. O dono, um cara muito rico no Brasil, o cara tem muito dinheiro. Ele gravando um vídeo dizendo assim: vocês crentes, por que vocês não vão para o Afeganistão pregar a Bíblia? Porque no Brasil a gente está cansado de vocês. Vão para o Afeganistão, porque lá vocês vão encontrar o que vocês precisam e merecem. Um grande empresário aqui no Brasil, mandando os crentes ir para o Afeganistão. Vão para lá, porque ele sabe, né, que lá não entra, né, e nós seremos mortos, né. Não vai esperar que o mundo venha nos amar. Você que é crente, não fique pensando que aquele que não é crente te ama. Não ama, não. Não ama. Não vá pensar que essa sociedade corrupta e má vai amar a igreja. Não ama. Vão nos odiar. Vão nos odiar.
Em último lugar, um caos mundial, que antes eram fiéis uns com os outros, agora se trairão, irmão. Surge aqui, irmão, sugere-se aqui, casamento, famílias e nações serão destruídos pela infidelidade e traição. Famílias e casamentos e lares destruídos, porque as pessoas serão infiéis, vão matar uns aos outros. E aí o texto diz assim, ó: nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos vão se escandalizar. Vocês lembram de um texto da Bíblia que diz assim, ó: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vier o escândalo, irmão. Ai daquele. Ai daquele. Porque a conta é muito alta, irmão. Não vale a pena. É muito alta. O preço é muito caro. Não fique nessa mensagem dizendo Jesus é amor, Jesus é justiça também. E Ele pune aquele que comete transgressões, porque Ele é justo. Vá nessa história. Um cara pegou a imagem de Agostinho, Santo Agostinho, o cara com a imagem de Santo Agostinho, aqui no Brasil, e disse: esse sim é um verdadeiro santo. E outra coisa, no inferno não tem ninguém, porque Deus é amor. No inferno não tem ninguém, porque Deus é amor, e ninguém vai para o inferno. Esquece de que Deus é justiça. Esquece de que Deus é justo. Parece que ele não lê Lucas 16, que o rico foi para o inferno e o pobre foi para o seio de Abraão, lugar de gozo eterno. E Deus disse: esse rico teve tudo lá na terra, vivia arregaladamente, e púrpura, linho fino, mas esse mendigo aqui nada tinha. Agora ele é consolado e tu atormentado para sempre. Irmãos, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos crentes enganados, irmão. Muitos crentes se enganando, às vezes até porque queremos, porque as mensagens que nos traz e que nos fala é dar uma massagem no ego da gente. A gente gosta disso, e a gente se deixa ser enganado. A gente se deixa, sabe? Estava já no final do ano passado no Ferreira Costa comprando um negócio, e aí chega um cara e diz: como é seu nome? Berenildo. Posso orar por você? Pode. Depois repara agora, pedir dinheiro. Pode? Agora mesmo, Ferreira Costa. Orou. Jesus abençoe Berenildo, Senhor, que em 2023 seja uma bênção. Amém. Você pode me dar 20 reais? Está vendo? Digo, meu irmão, não dá. Não dá. E aí já foi abordando 4 senhoras que iam, chegando lá na porta. Sabe, irmão? Falsos profetas que enganarão a muitos. Irmão, não dá para a gente viver como uma irmã. Chegou para Augusto Nicodemos e disse: Augusto Nicodemos, eu gosto de ouvir 2 pastores no Brasil. Augusto disse: qual? O senhor e Bispo Macedo. Pelo amor de Deus, Bispo Macedo. Gosta de ouvir Bispo Macedo? Pelo amor de Deus, está ouvindo o quê? Ou você está depositando lá dinheirinho lá na conta? Parece que não entende o evangelho. Parece que a gente não percebe que os que estão do outro lado da terra são muitos falsos profetas, irmãos, enganando a muitos. 12.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Graças a Deus não é de todo, mas de quase todos. Qual é a aplicação de tudo isso aqui? O que é que eu aprendo aqui? Em primeiro lugar, a iniquidade destrói a confiança mútua entre os crentes. Sabe como é que nós estamos aqui como irmãos em Cristo? Chega alguém novo na igreja e tenta se aproximar da gente, a gente fica com o pé atrás. E meu Deus, será que vai me machucar também depois? Será que vai me ferir depois? A gente fica com o pé atrás. Porque perdemos essa confiança um do outro. Perdemos. Não confiamos mais no outro. Não confiamos no que o outro diz, no que o outro fala. A gente não confia. A gente não acredita, a gente quer lutar para acreditar, quer lutar para confiar, mas a gente percebe que não dá para confiar. Porque essa confiança mútua foi destruída pela infidelidade, pela traição. E muitos de vocês aqui não colocam ninguém dentro da casa de vocês, tem medo. Não vou na minha casa, só eu e acabou minha esposa. Não levo ninguém para dentro de casa. Tem medo. Porque, irmãos, a iniquidade, como eu falei aqui, pecado destrói, pecado separa, pecado mata, pecado rouba, pecado seca, pecado envelhece. Eu fui aconselhar uma menina de 15 anos, parece uma velha. Menina de 15 anos, mas tanta machucada, tanta amassada, que parece uma velha, acabada menina, de tanto pecado, porque o pecado destrói, desfigura as pessoas, e a iniquidade destrói a confiança mútua entre os crentes. Teve um ano, irmão, que eu não lembro, tivemos uma outra fatalidade nessa cidade, da morte de uma menina de 12 anos também, muito crente, de uma família muito crente. E aí, irmão, essa foi também terrível a dor. Aí um casal da igreja disse: pastor, vai fazer o culto de noite não? Eu disse: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ontem nós íamos para Lerolândia, um intercâmbio com os jovens. A gente adiou. Não fomos. Não tem nem clima, não tem nem sentimento, não tem nem emoção. Fazer o quê? Dizer o quê? Falar o quê? As pessoas perderam a empatia e a sensibilidade da dor do outro. Igreja, não perca não. Tem gente que é muito chorão, continue sendo chorão, mas porque Deus, o Espírito Santo de Deus toca no teu coração. Você chora pela dor do outro. Você se coloca no lugar da Bárbara e no lugar da dona Carmen. Segundo lugar, quando a chama do amor apagam, irmão, esfrias as brasas e nada deixa a não ser cinzas frias. Somente isso. O fogo do Espírito e do amor não pode apagar em nossos corações. Eu sei que tem momento na vida que a gente não quer, eu sei disso. Mas não deixe, porque não deixe de ser crente, não deixe de ser serva do Senhor. É assim. Último lugar, somos guardiões, irmãos, de nossos irmãos, de que eles fazem parte da nossa responsabilidade e de que o serviço a Deus, portanto, todos são criaturas de Deus, feitura à sua imagem. Olha aqui, quando terminamos de fazer a cerimônia ali atrás, eu, Gorete, Mabel, Eudiane, né? Clé, Ciane, nos perguntamos: quem será o próximo adolescente jovem
a perder a vida por causa de droga, para a gente poder ajudar. Uma tia começou a chorar ali diante da gente, disse: meu sobrinho pode ser o próximo, me ajude. E aí você sabe, irmão, quem pode ser o próximo. Vamos ajudar, vamos estender as mãos, porque depois que estiver no caixão, tarde demais. Mataram o Nel na sexta noite, na quinta eu falei com ele: Nel, vamos para Lerolândia com a gente, Nel? Pastor, eu não vou porque eu vou para Itapororoca, mas domingo, hoje, eu vou estar na igreja com Bárbara. Hoje, ele disse que está aqui. Não houve tempo. Não houve tempo de Nel vir para a igreja. Sabe, irmão? Quem será o próximo? Você conhece? Peça ajuda e vamos ajudá-lo para sair dessa vida. Porque essa igreja, eu disse aqui, olha, essa igreja já ajudou 2 rapazes que estavam sendo já marcados para morrer. Um foi aqui na Rua da Areia, R$200. O traficante deu maconha, a avó pensava que era mato e jogou fora. O vozinho não sabia, jogou aquele pacote fora. Traficante, você tem que pagar R$200. Segunda você morre se não pagar. Ele veio no domingo, trouxeram ele na igreja no domingo. A igreja ofertou R$263,50. Deu tudo para ele. Ele pagou, não morreu. O outro não vou dizer porque você conhece demais. R$400. Traficante de Rio, de Santa Rita. Saiu eu e Tostão na cidade de Mamanguá pedindo dinheiro. Arrumamos R$400 e demos para a mãe desse menino. O menino está até hoje vivo. Se podemos ajudar, vamos ajudar. Se podemos estender as mãos, vamos fazer isso. Ele não quer, pastor. Ele não quer. Teimoso, é difícil, eu sei. Mas se juntarmos força e orarmos um Deus que pode transformar, vamos ver esses jovens, essas meninas aqui na igreja rendidas aos pés de Jesus. Vamos fazer isso, irmão. Traga a memória, olhe, dê uma passeada com o seu olhar por aí, veja, e vamos ajudar, vamos buscá-lo, vamos buscar eles, para que eles possam ouvir o Evangelho de Jesus. Amém, igreja? Amém, irmão? Então vamos ficar de pé. Convido o nosso diácono Doda para orar por esses jovens, por esses adolescentes, esses meninos e meninas que acham que esse mundo é um mundo legal, mas a Bíblia diz que é caminho de morte. Caminho de morte. Você, pai, mãe, que tem filhos, que enveredou, que está algemado, preso, coloque ele agora diante de Deus. Senhor, muda meu filho, minha filha, traz ele de volta, liberta. O Senhor pode. Há uma igreja que ora, Pai, e o Senhor pode intervir nisso. O Senhor pode libertar, converter o coração dele. O Senhor pode. Amém. Ora, Doda, pelos filhos